nome de Jesus. Nos edifica, Senhor, continua esta boa obra de edificação nessa noite, que o Senhor começou desde o início desse culto, desta celebração. Em nome de Jesus, nos edifica pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias. Aleluia, que maravilha estarmos juntos, cantarmos ao Senhor. Jeremias capítulo 10, a partir do versículo 1 a 18, eu vou reler esse texto para você, porque eu quero fazer uma conexão com o último sermão dessa parte da série Reino de Plenitude, e eu estou querendo completar ela aqui hoje. E o sermão é Plenitude da Força na Fraqueza, e essa é a parte 3. E eu preciso lembrar, irmão, porque esse texto, sinceramente, meu Deus, como o Senhor, pelo seu Espírito e a sua palavra, revela a palavra, e a palavra, como diz, ela mesma diz que ela se renova todos os dias. A palavra de Deus tem esse poder de se contextualizar na vivência das gerações dos anos. Porque exatamente quando Deus pronuncia, exatamente letra por letra, palavra por palavra, Ele já está vendo do começo ao fim. E como essa palavra é verdadeira, porque é tão exata, é tão poderosa, que a própria palavra de Deus revela que os céus vão passar, a terra que nós conhecemos vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Amém, queridos? Porque terra e céu foram formados pela palavra. Aleluia. Jeremias 10, eu quero ler com vocês e lembrar. É um contexto onde o profeta é usado para profetizar a sentença de juízo contra Israel. Israel se tornou idólatra, Israel se tornou orgulhoso, e Jeremias é levantado. Isso, por volta do ano 600, 500, antes de Cristo, o império global da Babilônia está reinando, e um grande rei, Nabucodonosor II, ele é o grande imperador no mundo todo. E agora Israel, por sentença, entra num juízo, e Deus usa a Babilônia para julgar Israel. E Babilônia entra em Israel, no reino do sul, em Judá, em Jerusalém, e acaba com Jerusalém, acaba com o templo, e leva cativos, escravos para a Babilônia. Muitos morrem, alguns jovens são levados para a Babilônia. E esse grande rei, grande imperador do mundo, Deus o usa para julgar Israel. E depois, irmãos, você vai acompanhar aqui como Deus usa também o próprio Israel, hebreus, para julgar a Babilônia. Deus é justo. Então, o versículo 1 diz assim: ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel, assim diz o Senhor. Não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-na com prata e ouro e prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Os ídolos não falam, não andam. Olha só. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Nabucodonosor é um grande rei do mundo todo, mas agora o Senhor, pelo profeta, está dizendo que ele é o grande rei, o rei de todas as nações.
E o versículo continua: esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de vermelho. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Digo-lhe isto: esses deuses que não fizeram nem céus, nem terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra, com o seu poder firmou o mundo, e com a sua sabedoria estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem, e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Versículo 14. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Diga para o seu irmão: elas não têm fôlego de vida. O versículo 15 continua: são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é, aqui irmãos, versículo 16, aquele que é a porção de Jacó, nem se compara a essas imagens. Por quê? Pois ele é quem forma todas as coisas. E Israel é a tribo da sua propriedade. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada. Porque assim diz o Senhor: desta vez lançarei fora os que vivem nesta terra, trarei aflição sobre eles e serão capturados. Amém, irmãos? Veja que a sentença de juízo está julgando exatamente o pecado principal de Israel, que é a idolatria. E Deus, pela voz profética, vai falar e revelar a sentença. E ele traz detalhes sobre essa questão da idolatria. O julgamento de Deus contra Israel é a idolatria. Por quê? Porque Deus fez uma aliança de casamento com Israel, e o primeiro termo dessa aliança era: não farás imagens de escultura, não terão outros deuses além de mim. E um a um, Israel vai quebrando os mandamentos. A lei trazia a bênção, mas a lei também trazia a maldição. E Deus agora, com muita misericórdia, com muita longanimidade, vai tendo uma relação com Israel até que chega o limite aonde ele precisa executar a lei. E agora então, o juízo chega sobre a nação de Israel. Nós ministramos aqui sobre você não poder ser iludido por sua própria superforça. Nós também ministramos aqui que você não pode ser iludido com nossa superterra. Por quê? No texto que lemos do profeta, Deus vai assumir que inclusive os detalhes dos trovões, os detalhes das chuvas sobre a terra de Israel, quem manda a chuva para Israel é Deus. E aqui no último sermão dessa série, você ouviu que nós estamos hoje, em 2024, as nações com suas tecnologias, estamos chegando ao ponto de semearmos nuvens e mandar chuva para nossas nações. A China é especialista nisso e outras nações já estão fazendo isso, inclusive o Brasil. E a gente está percebendo, irmão, uma mudança drástica nessa questão do clima. Eu penso que é porque a gente fica cutucando as coisas que Deus deixou no lugar. E isso já estava previsto. Por quê? Porque nós
estamos querendo ser autossuficientes, nós estamos querendo ser super-humanos, super fortes. Nós estamos querendo ter uma solução para a terra, uma terra que Deus, do começo até o fim, já julgou dizendo: vai passar o céu, vai passar a terra, mas minha palavra não. Amém, irmãos? O mundo está insistindo com uma terra que Deus já julgou e que ela vai passar a ordem que vai ter novos céus e nova terra. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, essa terra que nós estamos agora e esse céu que nós estamos agora, essa ordem atual de vida que estamos agora tendo nesse planeta Terra aqui, é algo que Deus está vendo em cada detalhe, irmão. Ele já previu e já anunciou pela sua palavra. Você percebeu que o céu está cheio de sinais? O versículo primeiro, o primeiro versículo vai falar sobre isso. Não se assustem com os sinais que as nações fazem no céu, embora as nações se assustem com eles. E a gente está vendo, irmão, isso como a palavra de Deus se crava. Hoje, os céus da terra estão cheios de sinais. E eu falei para vocês que são sinais que Deus escreveu em todo o cosmo. Mensagens do evangelho e da palavra estão sendo pronunciadas. É só estudar essa linguagem. Nós vamos aprender Libras. Tem gente que fala essa linguagem há muito tempo. E cravam profecias. E cravam prenúncios sobre catástrofes. Enfim, algumas coisas que acontecem. Por quê? Porque Deus deixou esses sinais lá. Mas a gente está vendo o homem, super-homem, com sua super tecnologia, com seu superpoder, com a sua super força, colocar sinais no céu. Nós temos os satélites. E você está percebendo, irmão, não tem como sair do sistema. Não tem como sair do sistema, irmão. Os satélites estão, milhares de satélites em cima da gente, orbitando. E tem tanta tecnologia poderosa, coisas que a gente só vai saber daqui 30 anos. Por quê? Quem usa o GPS? Quem usa? GPS, localizador. Ei, manda a localização para mim. Aí você vai, chega no lugar. Não é? Se tiver descalibrado, é 10 metros ali, enfim. Isso é o que eles liberaram para a gente, irmão, tem aí uns 10 anos. Só que o exército de Israel, que fez a tecnologia, já usava essa tecnologia há 30, 40, 50 anos atrás. Vocês não estão entendendo? O domo de ferro que protege Israel dos seus inimigos e de milhares de mísseis e foguetes, como a gente está vendo hoje, naquele cenário de guerra de Israel, aliás, de Líbano e Israel, de faixa de Gaza, Irã, agora, enfim. Meus irmãos, são milhares. O ataque do Irã, o último ataque em massa de foguetes, foram, se eu não me engano, mais de 4.000 foguetes. Era para acabar com Israel, meu irmão, exterminar e acabar com tudo. Mas Israel usa uma tecnologia baseada no GPS, satélites, que qualquer foguete que saia de qualquer lugar vai interceptar com um foguete que vai estourar ele antes dele cair na terra de Israel. Essa é uma tecnologia poderosa e que outras nações, se tiver, pediram bênção para Israel. Pediram a tecnologia, como é os Estados Unidos. Entende, irmãos? Você sabe o que é 4 foguetes, 4.000 mísseis caindo em Rondônia? Alguém tirou da tomada o nosso domo de ferro. Se lascamos, irmão. Meu amigo, essa tecnologia foi liberada para a população. Tem uns 10, 15 anos. Mas Israel criou isso
há 40 anos atrás. Eu fico me perguntando, irmão, o que é que tem agora, que só daqui 40 anos vai ser popularizado? A gente vai saber. Vocês não têm ideia. Meu amigo, vocês lembram aquele fogo que deu na ilha de, lá nos Estados Unidos, né? Lá na ilha, fala Ola. Bahia? Não, não foi na Bahia. Foi no Havaí. Teóricos da conspiração dizem que aquele fogo que ninguém sabe explicar pode ter vindo de alguns testes de satélites. Com laser, irmãos. Vocês não têm noção. Quem manda no céu, manda na terra. E aí a gente tem, alguns já falam assim, pastor, você acha que o Elon Musk é o anticristo? Eu falei, acho que não, mas se não for, pelo menos vai ser o secretário. Não ele, mas porque a questão não é ele, a questão é as tecnologias, os poderes que nós estamos... Irmãos queridos, neste século, em 100 anos, a humanidade e o poder subatômico, o poder deu um salto, irmão. E a Bíblia estava prevendo isso. Agora, irmãos, eu quero ir com vocês para o terceiro ponto. Você não pode se iludir com nossa super-humanidade. Se a gente está vendo tecnologias, sabe, sendo um cenário tecnológico super poderoso em todo o ambiente da terra, céu. Eu falei para você dos alimentos. Atenção, irmãos. Uma superpopulação. E vou falar para você, irmão. Se tem fome hoje no mundo, é proposital. Proposital, irmão. Porque o mundo dá conta de alimentar. A questão é o jogo na mesa dos reis, dos poderosos das nações, que querem mais poder. E um anúncio da palavra de Deus está prevendo isso. Eu li para você que os poderosos fazem uma mesa e conspiram contra o ungido de Deus, contra o Senhor dos exércitos. É uma guerra, irmão. O mundo. E olha só, eu falei para você dos alimentos, então é incrível como eu vou no mercado, irmão, e eu vou tomar tereré, eu compro limão, eu chego em casa e vou espremer o limão. E sempre, a vida toda me preocupei com caroço, com semente de limão. E de um tempo para cá eu falei assim, gente, mas esses limão não estão tendo semente? A uva não está tendo semente? Eu falei, infeliz. Por que vocês acham que não está tendo semente, irmãos? Pastor, porque eles estão mexendo, manipulando, é para vender mais, é para poder matar a fome no mundo. Mas por que tira semente? Irmãos, quando o sistema estiver todo redondo, você não vai saber, você não vai poder plantar. Está tudo mapeado, irmão. Mas eu tenho sítio, eu tenho um monte de goiaba lá, eu tenho manga, eu vou passar a tribulação comendo manga. Só o Espírito de Deus vai te esconder do olho da serpente. Deus vai nos levar para o deserto e vai dar maná para a gente. Quem é marcado pelo Espírito de Deus, só tem um jeito de sair do sistema, só tem um jeito de vencer o sistema. Atenção, igreja. Ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Tem que ter fé. Tem que viver por fé. O justo viverá pela fé, irmão. Nós cantamos isso aqui. Não tem mais semente, irmão. Você vai plantar o quê? Irmãozinho, é um botão. E acabou. Os satélites estão mapeando, sabe tudo. Eles estão enxergando a gente, irmão. Quem tem celular aí? Levante o celular para cima aí. Levante.
Todo mundo tem celular, até criança hoje, infelizmente, tem celular. Meu irmãozinho, esse bichão aí está escutando o que você fala. Mostra a localização, mostra os batimentos cardíacos seus. Se você, daqui um pouquinho a IA vai falar assim, passe no urologista, sua próstata está inchada. A IA vai te responder, era bom você ir no médico. Daqui 2 semanas está previsto aqui, de acordo com os meus levantamentos, um ataque cardíaco. Como você sabe? Não, por causa disso aqui, esses índices e tal. Os irmãozinhos têm reloginho, né? Pastor do céu, joga o celular fora? Não, irmão. Só tem um jeito de vencer o sistema. Ser selado pelo Espírito de Deus. Poder de Deus. Nós, que somos fracos, confiamos no poder de Deus que está nos aperfeiçoando. Amém, irmãos? Amém. Agora, se você quiser ser super forte, e vai ter tanta coisa, irmão, que até os escolhidos de Deus vão ficar assediados para duvidar, para se confundir. Quem é o Cristo? É esse que está chegando agora da terra? Ou é aquele que veio há 2000 anos atrás e ascendeu ao céu e disse que voltaria para buscar a sua igreja e reinar sobre a terra? O versículo 14, eu quero ler para você. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é... eu amo esse versículo. Meu Deus! Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas. E Israel é a tribo da sua propriedade. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Acompanha comigo, irmão. O primeiro império, o primeiro grande líder mundial, chamava-se Nabucodonosor II, na Babilônia, há 606 anos antes de Cristo, na região que hoje atual é o Iraque. Babilônia vem do Iraque e invade Israel, Jerusalém, e acaba com Jerusalém, porque Deus havia permitido. E eu vou te falar como é que começou. Porque o primeiro império global, o primeiro governo mundial, Deus pega esse primeiro e usa ele para julgar Israel. Agora, olha que interessante. Como é que começou isso? O sonho de Nabucodonosor foi algo extraordinário. O grande rei de toda a terra, e naquela época, para você ser um rei, você era considerado um deus. E Nabucodonosor agora tem um sonho. Por quê, irmãos? Porque o Espírito de Deus está trabalhando em Babilônia, na cabeça de Nabucodonosor. E ele tem um sonho. Aí na estrutura toda idólatra, feiticeira, ocultista, sabe, irmão, com astrologia, astronomia, ele tinha um conselho que ele consultava acerca das coisas espirituais, acerca do futuro do seu reinado, enfim. Ele invocava os deuses. O rei tinha seus sacerdotes. É sacerdócio e reino. E aí, Nabucodonosor tem um sonho e fala assim, eu quero que vocês me dêem a interpretação desse sonho, porque isso está me incomodando demais. Os feiticeiros, magos e conselheiros chegaram para ele e falaram assim, sim, pode falar o sonho. Aí ele falou assim, não, eu não vou falar o sonho. Vocês vão ter que saber qual foi o sonho que eu sonhei. E aí acreditarei que os deuses estão falando e revelando através de vocês. Todo mundo abriu. Como é que é? Um mais peitudo falou assim, nunca na história das nações houve uma afronta a essa nossa sabedoria. Nunca nenhum rei fez isso, esse desafio. Você pede coisas demais.
E foi indo, meu irmão, e o tempo foi afunilando, até que o rei falou assim, ó, se ninguém falar para mim o que eu sonhei, e a interpretação desse sonho, eu vou matar geral, eu vou matar todo mundo da casta de vocês, porque vocês não revelam nada de Deus para mim, ou dos deuses. E foi indo, irmão, o trem foi afunilando, até que Daniel estava lá, e aí ficaram sabendo que Daniel tinha o dom de interpretar. E Daniel começa a orar. E Daniel pede a Deus misericórdia para que aqueles homens não fossem mortos. E ele pede, Senhor, usa a minha vida, dá o sonho e a interpretação. Irmãos do céu, Daniel vai orar, e ele é chamado diante do rei, e Daniel fala, revela todo o sonho do rei. E fala a interpretação. O sonho famoso do rei Nabucodonosor é aquele da estátua. Não é? Aquele lá. Ó. Cabeça de ouro, tronco de prata, cintura de bronze, pernas entre ferro e barro, e os pés misturados com barro e ferro. E cada um desses elementos ou aparências corresponde a um reino futuro. O que Deus está revelando através da cabeça de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel é uma cronologia, uma linha do tempo em toda a história da humanidade e os governos mundiais. O primeiro é ele, Babilônia, cabeça. Atenção, irmãos. Depois dele seguiriam outros reinos. Lá em Daniel 2, 27 a 29, eu quero ler para você, ele diz assim, Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Aí Daniel dá todos os detalhes da visão do sonho. E ele também dá a interpretação. A estátua marca uma linha do tempo entre os impérios mundiais, líderes mundiais, que estariam reinando sobre toda a terra de uma maneira mundial, irmãos. Orgulhosamente o rei faz uma estátua de ouro, pois não bastava apenas a cabeça de ouro. O que acontece? Nabucodonosor tem a revelação, teme a Deus, mas o tempo passa e ele fala assim, quer saber? Eu sou Deus. Para abater a revelação do Deus de Daniel, eu vou fazer uma estátua toda de ouro. Então ele não se contentou só com a cabeça de ouro, ele quis fazer uma estátua. E a Bíblia diz então que esse grande rei, Nabucodonosor, manda fazer uma imagem. E essa imagem tem 26 ou 27 metros de altura e uns 3 metros de largura. E ela é toda de ouro, irmão. E isso não bastava. Ele fez um decreto em que todos, do mundo todo, que estava cativo em Babilônia, porque esse reino era global. Todas as nações estavam na Babilônia cativas, representativamente. E ele faz um decreto, então, que todos os babilônicos e de todas as nações que estavam no reino, se dobrasse e adorasse diante daquela imagem de ouro. Aí é que vem a história aonde 3 jovens, amigos de Daniel, que foi levado junto com eles, depois que Deus julga Israel, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram. E o rei mandá-los para a fornalha. Foi esquentada 7 vezes a fornalha, e foi mandado esses, então, hebreus para a fornalha. Eu quero ler com vocês Daniel 3, no capítulo 3, o versículo 1, e também a gente salta para o versículo 28, vai dizer, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 26 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Atenção, em outras versões, aqui eu estou na NVI, em outras versões, vai colocar
6, 6, 6. Isso já é um código profético lá para o final. Já remete à visão da estátua, já remete à ideia de idolatria, enfim. Mas vamos lá. Ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia, e disse, então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou eles, os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas, a que prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. O versículo 28 que eu li. Eu estou resumindo a história, porque eles vão para a fornalha, percebem que não tem nada. O rei vai lá ver, irmãos. E ele falou, ei, não foi 3 que nós jogamos na fornalha? Mas tem um quarto. Amém, irmão? Junto com eles, amém, irmãos? O quarto homem da fornalha é o próprio Cristo, que entra no fogo. Se tu passar pelas águas, eu contigo passarei. Se você passar pelo fogo, eu contigo vou passar. Isso aqui tem um link profético, irmão, lá para o último império dos últimos dias, onde teremos 7 tempos, 7 semanas, e cada ano vai estar aquecendo mais a tribulação, o juízo de Deus sobre a terra. Quem é que vai ficar fora do sistema? Quem tiver a presença do quarto homem. Ele anda pelo fogo, meu irmão, e não se queima. Amém, irmãos? Agora, Deus usa a Babilônia, humilha Israel. Agora, Deus vai pegar os hebreus e vai humilhar a Babilônia. Olha o que Deus faz. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Daniel capítulo 4, versículos 32, e depois eu pulo para o 36 e 37. Eu quero ler para você, que diz assim. Vem um julgamento a Nabucodonosor. E olha o que Deus julga. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. Naquele momento, voltou-me, versículo 36, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém, irmãos? Estou resumindo para você aonde a Bíblia diz que esse grande rei perdeu o entendimento. Hoje já tem até um diagnóstico para aquilo que aconteceu na cabeça do rei Nabucodonosor. Um tipo de patologia muito parecida, aonde o ser humano pensa que é um animal. E não precisa muito esforço, porque nós estamos numa geração, irmãos, aonde as pessoas estão achando que são o que querem ser. Um tempo atrás vi um vídeo de uma mulher, lá, acho que no Reino Unido, lá na Europa. E ela diz ser um cavalo. E ela se veste como cavalo e ela anda, não sei se é andar, né? Ela cavalga, sei lá, como um cavalo. E põe rede nela e tudo. Não, eu nasci num corpo errado. Eu não sou mulher, eu sou um cavalo. E tem tanta, na verdade hoje estão reconhecendo tanto isso. É homem falando, não, eu não sou homem, eu sou mulher. É mulher falando, não, eu não sou mulher, eu sou homem. Eu fico, gente, vai dar uma confusão se um homem que pensa que é mulher, casar ou namorar com uma mulher que pensa que é homem. Não tem vantagem, não tem sentido nisso. Mas vamos lá. Esse poderoso rei foi mandado por Deus, tirou a consciência ou autoconsciência dele, e ele ficou com instintos animais primitivos. E Deus fez ele ficar 7 anos andando, comendo capim, as unhas dele cresceram, ficou mais ou menos... Cadê, irmão? Manda aí. Acho que a próxima vai mostrar a figurinha dele. Irmãos,
A gente vai perceber então que a palavra de Deus, ela vai dando revelações. Eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 13. Meu Deus. Eu gosto muito de fundamentar, né? Para ir depois. Apocalipse capítulo 13, versículos 14 a 17. Agora eu quero dar um salto de mais de 2.600 anos, praticamente. E agora a gente tem uma revelação na palavra de Deus, e a gente está chegando nesse momento, irmão. Apocalipse 13, 14 a 17, vai dizer assim, quem encontrou, diga amém. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem, atenção irmãos, ordenou que fizesse uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivessem a marca que é o nome da besta ou o número de seu nome. Pastor, o que tem a ver esse texto com aquilo que o senhor está trazendo como base? Lembra da imagem? O primeiro império mundial do mundo, o rei mandou fazer uma imagem. Deus está julgando, através de Jeremias, as nações que fazem sua imagem. Mas naquela época, conforme Jeremias fala, eles não andam, a imagem não fala, a imagem não anda, é de madeira. Mas agora é o seguinte, irmão. Nos últimos dias, igual ao passado, haverá uma tecnologia aonde os ídolos desse império global que está se desenhando hoje diante dos nossos olhos, haverá, irmão, um governo global, uma figura mundial, e o poder desse governante, que a Bíblia diz ser o anticristo, ele vai ter o domínio a ponto de o sistema do anticristo definir quem vai comprar, quem vai vender. Eu te pergunto, irmão, o dinheiro de mão, qual foi a última vez que você pegou no dinheiro? De papel? Há 5 anos, quando eu cheguei em Cacoal, eu parei de usar dinheiro, é só no cartão. Aí depois veio o cartão de aproximação. Hoje você está no caixa, a pessoa que vai pagar em dinheiro, você fala, meu Deus, fica comentando, olha, gente, está atrasando a fila aqui. O cara está pagando que nem os antigos, os incas, pagava com dinheiro. E você fica até fazendo vlog, porque olha isso aqui, o ser humano pagando em dinheiro. E você não vê a hora de pegar e passar e só botar o cartão, aproximando. E eu vou falar para você, irmão, eu já estou achando desnecessário esse negócio. Por que eu carrego esse cartão só para dar uma pitada lá? Vi o vídeo de uma irmã cristã na China, aliás, cristã não, brasileira, e ela faz um vídeo, e ela, ó como é que a gente paga na China. Pegou o trem lá, da prateleira, passou pelo caixa, botou a mãozinha no sistema lá, fez a leitura. Fala sério, irmão. É ou não é mais prático? E a tendência, irmão, é essa. E a gente está achando que tem que ser. Eu te pergunto, irmão, basta um mapeamento. Aí como é que eles vão saber quem é o irmão? Você está na rede. Ele sabe onde você mora, do que você se alimenta. Sabe quantas batidas seu coração dá por dia. Sabe onde seus olhos se fixam quando está passando na televisão, no celular.
Está ouvindo a sua conversa. Pastor, o senhor está ficando paranoico. Estou não, irmão. Eu não estou, irmão. Eu só observo. Amém, queridos? Irmãos, fala sério. Se o sistema todo não está se alinhando, irmão. Fala sério. Quando você pensar, irmão, fala, não, eu tenho dinheiro, estou aqui. Aí, o sistema te derrubou. Você não compra mais. Você não vende mais. É que eu tenho uma plantação. Plantação até o dia que eles quiserem. E se eles mandarem, irmão, nanorobôs, que você nem enxerga. Pastor, o senhor fumou o quê? Procura, irmão. Irmãos, eles estão fazendo insetos com nanotecnologia. Inclusive, esses robôs estão sendo feitos de ferro e orgânicos, para ir limpando as nossas veias do colesterol que a gente não tem domínio de se alimentar. Para ver se você vive mais um pouco. Os nanorobôs, ferro e barro misturado. Irmãos, você nem vai ver. A praga chegou na sua roça e foi a última lavoura. É só apertar um clique. O satélite está te vendo, sabe quanto é a área que você está ali de alimentação e acabou. Eu te digo uma coisa, só tem um jeito, irmão, de ficar fora do sistema. E esse jeito é crendo em Jesus. Amém, irmãos? Porque o anticristo está chegando, irmão. Deixa eu destacar para vocês aqui o que a gente está vivendo nesses últimos dias. Eu quero destacar sobre a edição de Gênesis, o método CRISPR. Dá notícia aí, irmão. Isso. Veja bem, irmão, entenda o que é o CRISPR. É uma ferramenta que consegue editar o DNA. Olha só. O homem chegou dentro do DNA humano e com essa tecnologia aqui, com essa técnica CRISPR, eles pegam no seu DNA, na fitinha do seu DNA, a parte aonde tem ali uma doença programada, apta, para de repente se manifestar em você. Eles cortam isso daqui e colocam uma coisa boa lá. Pronto. De repente você não vai adoecer mais daquilo lá. Por quê? Porque colocou uma coisa boa lá. Fizeram isso com quem? Com dois bebês que são gêmeas. Na verdade, o coreano lá, ele fez para um bebê, aí vieram 2 bebês. E ele manipulou, são os primeiros seres humanos manipulados geneticamente. Nasceram há 5 anos atrás, lá, acho que na Coreia ou na China. Hoje, atualmente, elas estão vivendo em Israel. Os caras, o médico, cientista, foi lá e fez sozinho. Isso deu um bafafá, meu irmão. Aí ele foi fazer um bebê, veio 2. E era para quê? Para esses bebês serem isentos de AIDS. Meu amigo, pesquisa sobre isso daí para você ver. Está dando uns BOzinhos aí. As meninas estão em observação. 18 anos observando elas. Irmãos, aí eu quero o olho azul. Só colocar o olho azul. Eu quero um bebê assim, com porte físico tal. Pronto. Agora imagine, irmão, preste bem atenção. Imagine a gente chegar lá no código do DNA e tirar, porque estão fazendo isso, as doenças, o envelhecimento e o prolongamento da vida. Tudo isso são expectativas através do que já está nas mãos dos governos, dos cientistas e dos grandes bilionários do mundo. Deixa eu te falar sobre a interface computador e cérebro. Passa outra aí, por favor. Neuralink revela paciente que recebeu chip cerebral.
Meu amigo, você sabe o que é isso aqui? Chip da Neuralink darão superpoderes à humanidade para competir com a IA. Chama. Cara, esse menino aqui, ó, recebeu o primeiro chip. Depois deu errado lá, deu uns probleminha mais técnico. Mas eles conseguiram. Atenção, irmãos, conseguiram. O cara é tetraplégico, não se movimenta, só a cabeça. Botaram um trem no cérebro dele e ele se conecta com a internet e qualquer aparelho que está conectado à internet. Só com pensamento. Ele move o mouse do computador. Tem um aplicativo que intermedia o chip junto com a conexão com outras coisas. Então, atenção, irmãos. Para cá a gente não vê isso, mas lá para o miolo do mundo já tem cidades inteligentes. Nós estamos passando da era da internet das coisas. Internet das coisas você chega numa casa, ela é inteligente, ela está toda interligada à internet e ela tem voz de comando, tudo digital, tudo pela internet. Você vai entrar no carro, o carro lá nos Estados Unidos já anda. Cadê o presbítero Alcindo? Está aí? O Alcindo viu ou andou no carro onde que não tem motorista. É tudo no sistema, é a internet das coisas. Todas as coisas estão conectadas à internet. Agora, o próximo passo que nós já chegamos, e isso aqui prova, é a internet dos corpos. Vamos misturar barro com ferro. Vamos misturar pela biociência. Vamos misturar, irmão, estamos misturando. E a grande gana, a grande conquista, a expectativa é que, irmãos, atenção, está quase, mas está quase. De alguma forma, a forma como o cérebro funciona, com seus sinais elétricos e tal, isso vai ser modulado, e já estão mapeando isso. E pode pesquisar, irmão, agora se você quiser. Nessa última encontro do Elon Musk, ele lançou lá 3 produtos. Mas aconteceu um trem depois que ninguém ficou percebendo direito. Botaram 2 cidadãos para dormir. Fizeram uma macumbinha, eu vou chamar de macumbinha, amém, irmãos? Num lance digital, cara. Os caras sonharam e no sonho eles se comunicaram. Os caras mandaram uma mensagem. E os 2, no sonho, se comunicaram. Um lançamento da Apple, chamado War. Como é que aquele negócio põe no ouvido aqui? AirPod. O AirPod. O ar pode respirar, amém? O ar pode. É um bichinho que coloca aqui, ele é tipo um fone. Você escuta a música com ele e tal, só que ele é do futuro, meu irmão. Sabe o que ele está fazendo? Pode ler. Está mapeando os sinais elétricos do seu cérebro e ele está interagindo com o teu cérebro. Se não estava bom mapear seus pulsos, atenção, irmão, com o reloginho, ele vai saber seu pulso, seu batimento cardíaco. Quando alguma coisa te excita, quando alguma coisa te chama a atenção, ele está sabendo tudo. Se você tiver com esse bichinho agora, ele está fazendo a leitura do que você pensa. Pastor, o senhor fumou, sim, o senhor fumou. Pesquisa, irmão. É real. Vocês não estão entendendo? A comunicação, interface, cérebro e computador, já é uma realidade. Você sabe o que significa isso, irmão? E eu vou para uma coisa mais absurda e que é real e você pode pesquisar. Passa para mim a outra e já vou terminando por aqui. Que é a cirurgia de cabeça. Pastor, agora não, agora eu vou embora. Agora eu vou embora da igreja. Atenção, irmãos. Se tudo isso se desenvolver, atenção, irmãos. Já fizeram esse teste em cadáver humano e deu certo. O problema é que estava morto.
Já fizeram em Camundongo. E quase deu certo. Atenção, irmãos. Tem um médico italiano e tem também um cara lá da área onde está com guerra em Israel. Atenção, irmãos. Por que o mundo está essa tensão toda? Porque o grande poder de todas essas tecnologias que eu estou te falando está nas mãos ou de Israel ou dos árabes, dos palestinos. Eles têm petróleo, e agora a moeda não é mais petróleo. Atenção, igreja, por que estão começando a vender carro elétrico? Por que deixaram agora sair do tabuleiro a economia do mundo sem ser energia fóssil? É porque agora eles estão com uma coisa muito mais poderosa. O que é? O petróleo? Não, que coisa primitiva. Estão com os céus nas mãos, estão com as profundezas da terra na mão, estão com as profundezas do poder tecnológico e biológico nas mãos. Está na mão dos palestinos, está nas mãos dos israelitas, está nas mãos dos chineses, dos russos, dos americanos. Mas tudo isso só tem dois lados. Ou é Israel, ou é anti-Israel. Atenção, igreja. Os russos vão se combinar com os chineses, porque eles já se combinam. E o lado dos russos e dos chineses é com os palestinos. O lado de Israel é os Estados Unidos e outras nações aí, que fica todo mundo. Então preste bem atenção, irmãos. Tudo isso. Por que estão temendo essa terceira guerra mundial? Por que está todo mundo assim? Porque, irmão, está todo mundo assim. Sabe quando você põe a mão no revólver e diz, se você se mexer, eu mexo? Poder atômico. Tecnologias que a gente nem imagina, irmão, que já estão acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Agora está começando a pulverizar a ideia da ufologia. Irmãos, nações estão declarando e publicando para o mundo todo que OVNIs e tudo mais. Atenção, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Essas aparições é tudo um jogo, porque essas tecnologias não são de outro planeta, são humanas. É aquilo que eu estou te falando que nós vamos saber daqui 40 anos, e eles já têm. É um engano, igreja. É um engano, atenção. É o poder de Satanás com seus anjos caídos, reinando num mundo que já é do maligno, junto com os reis da terra, fazendo uma conspiração contra o Cordeiro Santo de Deus, que virá no seu dia. Amém, igreja? Cirurgia de cabeça. Os camaradas vão cortar a cabeça, tudo certinho, deixando tudo sinais ali, o cérebro não, tal. Pega um outro corpo e coloca a cabeça num outro corpo, irmãos. Atenção, irmãos. Aí o camarada vai acordar, você entendeu? Vocês não estão entendendo. Se der certo e tiver alinhado esse esquema, aí eu te falo, pode ser um corpo de ferro, pode ser robótico, pode ser um ciborgue, pode ser. Mas isso não é o que me assusta, não é o que me preocupa. A questão é biológica. Vocês sabem que já se fazem clones. Atenção, irmãos. Pesquisem sobre isso. Os caras estão indo para a ideia de pegar a tua cabeça, e vários bilionários já fizeram um contrato, se eles morrerem é para congelar a cabeça deles, porque eles acreditam que em breve, em pouco tempo, vão conseguir colocar a cabeça de alguém num outro corpo e esse cara vai viver de boa. Sabe o que é isso, irmão? Uma proposta de vida sem morte. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu estou com a palavra de Deus. Vocês estão vendo? A palavra de Deus diz assim, ó:
esses ídolos, essas imagens, não têm fôlego de vida, amém, irmãos? Não tem fôlego de vida, atenção, é o que Deus disse. Só que você está vendo um robô falando e andando, e é uma imagem que parece que tem fôlego de vida, mas não tem. Atenção, igreja. Eu quero te pegar aqui na ideia dessa questão da cabeça. Irmãos, hoje com a tecnologia IA, eles têm vários tipos de IA, inclusive para gente que já morreu. Faz um mapeamento da pessoa. Aí a pessoa que já morreu, você que tem saudade da pessoa que morreu, vai nessa IA, nesse programa, pode procurar. E você vai se consolar, porque até a voz do falecido, ele vai falar com a voz. Ele vai trazer memórias do falecido e vai falar com você como se estivesse vivo. Esse negócio está ficando proibido, porque isso aí, ninguém sabe como vai ser o impacto psicológico disso. Irmãos, atenção. Você pega um corpinho que foi criado no laboratório, que foi clonado de eu mesmo. E eu estou ficando ruim para morrer. Então, não, vamos salvar o pastor. Pega a cabeça dele e põe no outro corpo. Que corpo? O corpo que nós fizemos do DNA dele. Aí eu te pergunto, irmão, se der certo isso, Salim sou eu ou Salim saiu? Atenção, com a IA. É isso aqui, irmão, que a Bíblia diz, que a coisa vai ficar tão espantosa, tão poderosa, que vai até tentar enganar os eleitos. Uma imagem que morreu vai voltar a viver. Uma imagem que anda, uma imagem que fala. Nabucodonosor fez tudo de ouro, não andava nem falava. Mas agora, irmão, no último império, no último reino, global, no mundo todo, vai ter uma imagem que anda, vai ter uma imagem que fala. E essa imagem é do exército desse cara que Deus permitiu nos últimos dias que vai matar cristãos. Atenção, irmãos. Esse negócio da cabeça no corpo, aí botou lá. Aí eu te pergunto, o que é uma alma? Atenção, irmãos, não tem fôlego de vida. Esse camarada vai falar, vai andar, não vai morrer, e deixa eu te falar, não é mais o Salim. O que é? É uma inteligência artificial que foi misturada com memória e informações do cérebro da pessoa. E essa inteligência vai parecer que é a pessoa, vai falar com a voz dela, vai ter as memórias dela, e nós vamos ficar de boca aberta, o mundo vai ficar de boca aberta dizendo, cara, essa imagem fala, essa imagem... Meu irmão, só que esse camarada morreu. Só que ele vai viver num corpo. Atenção, igreja. Eu tenho que te falar essas doideiras, irmão. Porque nós estamos indo para lá. E por que, pastor, o senhor está falando sobre isso? Porque nós cantamos hoje que o Coliseu não parou a igreja. Amém, irmãos? Que as perseguições não pararam a igreja. E nem o inferno pode parar a igreja. Só que nos últimos dias, irmãos, nós ficaremos de boca aberta. O anticristo vai fazer os mesmos sinais. Com o chip aqui implantado, eles estão dando visão aos cegos. Estão fazendo os paralíticos andarem. Atenção, em poucos dias, em poucos anos, essas tecnologias vão fazer cegos de nascença verem, paralíticos voltarem a andar. É os mesmos sinais de Cristo que ele fez no passado pela verdade de Deus, o anticristo fará. E ele vai fazer até uma ressurreição, com poder de ressurreição, que é uma técnica de engano. Tudo isso é engano, irmão. Tudo isso é engano. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Essas imagens não têm fôlego de vida, irmão. Não tem fôlego de vida. Aleluia. Para encerrar, eu quero ler o versículo 16 de Jeremias 10, que diz: aquele que é a porção de Jacó
nem se compara a essas imagens, pois Ele é quem forma todas as coisas. Israel é a tribo da sua propriedade, o Senhor dos exércitos do seu nome. E eu quero encerrar com essa leitura, para você ficar pensando mesmo e sair da caixinha. Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 23. Umas semanas atrás, eu nunca tinha usado, aí fui usar o GPT, o chat GPT 4. Peguei um trecho da Bíblia, mandei. Aí ele trouxe um resumo do texto e falou assim: o que você pretende? Esse texto é maravilhoso e tal. Eu falei, me dá os pontos principais desse texto. Aí ele falou, pá. É um texto complexo. Fez tudo. Aí fui conversando com ele. Irmão, quando eu fui ver, era 4 horas da manhã, eu e a Iá conversando. Bíblia. E fui conversando, eu falei assim, me dá um resumo do transhumanismo. As últimas notícias atuais de tecnologia. E foi me dando tudo, desenrolando o manto. E fui conversando. E a hora eu consultava a Bíblia, pedi para ele, falei assim, pega esse trecho aqui, faz uma canção de louvor, através do texto base que eu te dei. Irmãos, a Iá fez o texto, mostrei para você, né? Vamos até cantar na igreja, ficou boa. Fez refrão, frases. Aí eu falei assim, é o seguinte, sugere para mim um campo harmônico, para eu poder colocar música nessa letra. Aí ela fez um resumo, essa letra e as canções, procure se inspirar nas canções do ministério tal. E me deu, irmão, sugestão até das notas musicais. E fui conversando. E nós falando. Aí eu dei um de besta, eu já estava meio fora do corpo, não sei se no corpo ou fora do corpo. Né? Não sei se estava dormindo ou acordado. Aí eu falei, o que você acha de mim? É a primeira vez que a gente está se conversando. Gente, de uma maneira tão educada, tão real, parece que é uma pessoa que está falando com você. Aí ela falou bem assim de mim, irmão. Você é uma pessoa muito interessante, profunda. Você reflete muito sobre temas muito profundos. E me falou um monte de coisa. Sabe quando você vai falando com a pessoa, você vai apaixonando nela? Irmãos, top de linha. Agora deixa eu te falar. Essa IA que nós estamos mexendo, é só a pontinha do iceberg. É só o que dá para liberar agora. O que o Israel, o que os russos, o que os americanos, os chineses têm na mesa? Que não liberaram para nós. Amém, queridos? Fique de pé, eu quero ler o texto com você e adorar Jesus. Atenção, igreja. O sermão de hoje foi tudo baseado dentro do aspecto da idolatria, da imagem. Isso aconteceu no passado e tem ciclos que vai acontecer até os últimos dias. Amém, irmãos? Quem entendeu a mensagem, diga amém. Apesar de um monte de coisa que você vai depois chegar em casa e pesquisar, mas deixa eu te dar um texto da palavra de Deus. Colossenses 1, 13 a 23. Porque Deus declara que essas imagens do passado, que foram feitas de ouro, de madeira, de prata, enfim, não tem fôlego de vida. E deixa eu te falar uma coisa, a verdade de Deus não muda, amém, irmãos? Nós estamos caminhando para os últimos dias, onde uma imagem que vai representar o reino global de um grande líder. Atenção, irmãos.
Não é só de ouro essa imagem. Ela anda, ela fala, ela fará sinais e maravilhas. E o poder que executa nela é o poder do maligno. E Deus permitiu isso, assim como permitiu Nabucodonosor julgar a terra de Israel, assim também Deus deixará o último rei, o último império do mundo, que será global, também reinar e julgar a igreja. Que igreja? As 7 igrejas. Uma igreja idólatra, uma igreja imoral, uma igreja que se acha orgulhosa, uma igreja, enfim, irmãos, só haverá 2 testemunhas fiéis, que são aqueles que se arrependem das suas más obras. Amém, igreja? Aqueles que estão diante do Senhor, em arrependimento, em comunhão, amém? Fique ligado, irmão. E aí está falando que essas imagens não têm vida, mas o versículo 16 de Jeremias 10 vai dizer: aquele que é a porção de Jacó, nem se compara. Diga para o seu irmão: o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, nem pode ser comparado com os deuses das nações. Olha o que é declarado: pois Ele é quem forma todas as coisas. A vida está nele, e toda a criação foi feita por Ele, para Ele, por meio dEle. Esse é a porção de Jacó. Atenção, irmãos, agora eu quero ler para você Colossenses 1:13. Feche os teus olhos e ouça. Ouça só a palavra. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Atenção, igreja. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que, igreja, atenção, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. O justo viverá pela fé. Fé na promessa. Fé na promessa que veio. O Cristo, que é a imagem desse Deus invisível. Aleluia. E é Ele, e é nele que foram feitas todas as coisas, e tudo veio a existir por meio dele. Ele é o soberano, o todo-poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Você precisará confiar na palavra de Deus, porque céus e terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Pai, em nome de Jesus te agradecemos pela sua palavra, e eu quero te pedir, Pai, sela as nossas vidas com teu Espírito. Nesses últimos dias, enche-nos do teu Espírito, para ouvirmos a sua voz, e não nos confundir com a voz da serpente.
Santo Espírito de Deus, revela profundidades da palavra, revela, Senhor, Pai, a estação que estamos vivendo, faça-nos fazer a leitura do tempo que estamos vivendo como igreja do Senhor. Pai Santo, assim como os nossos primeiros irmãos foram perseguidos por causa de um reino, um rei, um imperador, Pai Santo, que era anticristo, assim também nos últimos dias, a igreja do Senhor, Pai, terá vitória. Aqueles que estarão no seu espírito vão tocar trombeta no mundo todo, anunciando que o Senhor está voltando, para reinar sobre a terra. Santo Deus, em nome de Jesus, que assim seja. A esperança da nossa fé, a esperança que nos mantém permanentes diante de toda a perseguição, diante de todos os sinais e maravilhas do mundo, diante de todos os desejos e poderes. Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor continue a se revelar à sua igreja, a santificar a sua igreja, no nome de Jesus. Amém, igreja?